Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo de número 20 e 21. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos 20 e 21. Aqueles que encontraram, por gentileza, se coloque de pé no seu lugar, em reverência à palavra de Deus. A palavra diz o seguinte: esforçando-me desse modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Vamos ler todos juntos em uma só voz, o versículo 20 e 21, vamos lá? Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Fecha teus olhos e vamos orar. Amado Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos, ó Deus, neste momento, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Senhor, Deus, cative a nossa mente em Tua palavra, e que nada, Deus, absolutamente nada, nos tire a atenção de Ti. Te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo possa nos edificar, ó Deus, na palavra do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa avivar as nossas vidas, a nossa igreja, para a obra que o Senhor tem nos chamado. Eu te peço, Deus, que a Tua palavra possa produzir em nosso coração um avivamento espiritual, um desconforto espiritual. Te peço, ó Deus, que em nome de Jesus, a Tua palavra, Pai, possa falar aos nossos corações, no mais íntimo da nossa alma, pois nós precisamos ouvir a Tua voz. Ó Deus, fala, Senhor, aos nossos corações. Tem misericórdia de nós e nos conduz pela palavra do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, se você pegou no boletim, viu a capa do boletim, você vai perceber que o tema do boletim deste domingo foi as razões para pregarmos o evangelho. Razões para pregarmos o evangelho. Pregar o evangelho tem sido o lema da igreja cristã desde a ressurreição de Cristo. Quando Cristo disse para a sua igreja: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, meus irmãos, pregar o evangelho, missões, a obra missionária é um chamado de Deus para a sua igreja. A obra missionária é um chamado de Deus para a sua igreja. Por que nós chamamos de obra missionária? Porque existe uma missão de Deus para nós, uma missão. E essa missão deve ser realizada por nós, pela igreja do Senhor. É a obra missionária. Quando nós olhamos, meus queridos irmãos, para essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja, aos crentes de Roma, nós percebemos que o apóstolo Paulo vivia engajado na obra missionária. A cosmovisão do apóstolo Paulo é uma cosmovisão missiológica. Tudo ele vê para pregar o evangelho. Ele olha para todas as oportunidades com o objetivo de anunciar o evangelho. O apóstolo Paulo, irmãos, foi pioneiro na obra missionária. Foi o primeiro a ir para a Europa pregar o evangelho. Nós percebemos as viagens do apóstolo Paulo, por exemplo, no livro de Atos, relatado pelo evangelista Lucas. O homem que tinha prazer de pregar o evangelho e vivia integralmente nessa obra missionária. Quando nós olhamos para esse texto, para esta carta,
O apóstolo Paulo escreve aos crentes de Roma com o objetivo de visitá-los posteriormente e ir também para a Espanha. É desejo do apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aos romanos, de ir para a Espanha, pregar o evangelho na Espanha, e quando ele estivesse indo para a Espanha, ele ia dar uma passadinha lá na igreja em Roma. Os crentes que estavam ali na cidade romana, na capital romana. Quando nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo aos romanos, nós percebemos justamente isso, o desejo do apóstolo Paulo de pregar o evangelho em todas as regiões que ele pudesse pregar naquela época. O apóstolo Paulo foi pioneiro na obra missionária. Portanto, meus irmãos, essa carta aos romanos, ela é dividida em duas etapas. A primeira etapa, o apóstolo Paulo fala sobre a teologia, a graça de Deus, a doutrina da justificação pela fé, fala sobre Cristo. E a segunda parte dessa carta é uma parte que fala sobre a praticidade dessa teologia. Fala sobre o que ele estava fazendo, o que nós devemos fazer. É a teologia de um lado e a prática dessa teologia do outro lado. Quando nós olhamos para o texto que lemos, portanto, nós percebemos que o apóstolo Paulo está aqui afirmando o que ele tem para realizar quanto à obra missionária. Ele diz: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. O apóstolo Paulo está aqui relatando a sua missão, o seu desejo de seguir e obedecer a Deus nessa grande comissão que é a obra missionária. Portanto, meus irmãos, embasado na verdade do Senhor e na mensagem do apóstolo Paulo, eu gostaria de meditar com os irmãos no seguinte tema: os fundamentos da obra missionária. Os fundamentos da obra missionária. Em primeiro lugar, o primeiro fundamento está consolidado na renúncia que nós devemos ter. O primeiro fundamento está firmado, consolidado na renúncia. Renúncia. Olhe para o texto, meus queridos irmãos, por gentileza. Versículo 20 diz: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho. Paulo está aqui relatando para a igreja: eu quero pregar o evangelho. Eu vou pregar o evangelho. De que modo? Esforçando-me deste modo. Primeira palavra usada pelo apóstolo Paulo no versículo 20 é esforçando-me. Essa palavra, meus irmãos, dá a ideia de que ele está saindo da zona de conforto, está se dispondo para a obra missionária, para aquilo que Deus quer que ele realize, que é pregar o evangelho. Esforçando-me é uma disposição e certamente é uma renúncia. Renúncia de quê, pastor? Renúncia, por exemplo, da cidade que ele morava, em Jerusalém. Renúncia, por exemplo, de um sistema eclesiástico judaico que favorecia Paulo na época. Uma renúncia de uma mordomia na sua cidade, com a sua família, na sua religião. Uma renúncia da zona de conforto. Uma renúncia do comodismo. Ele está renunciando essas coisas para pregar o evangelho. Ele diz: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho. É um esforço, é uma renúncia, é sair da zona de conforto. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós percebemos essa verdade. Desde que Paulo teve o encontro com Cristo Jesus, no caminho para Damasco, a vida dele mudou completamente. Ele saiu da zona de conforto. Ele saiu daquele pragmatismo judaico daquela época. Ele saiu do comodismo. Ele chegou em Damasco, meus irmãos. Aliás, ele ia para Damasco como autoridade judaica para perseguir os cristãos. Mas quando ele chegou em Damasco, depois do encontro com Cristo, ele chegou ali pregando o evangelho, falando de Jesus. Dia após dia, não descansava, pregava o evangelho.
ao ponto, meus irmãos, que os religiosos da cidade de Damasco tiveram tanta raiva dele que perseguiram Paulo para matá-lo, e ele teve que sair dali às pressas. O apóstolo Paulo, em outro momento do seu ministério, ele foi preso, meus irmãos, indo para Macedônia com Silas, porque eles estavam pregando o evangelho. Eles iam para a Ásia, mas o Espírito Santo inquietou Paulo, dizendo, vai para Macedônia. Eles foram para a Macedônia, lá quando estavam pregando o evangelho, uma mulher se converte, mas os religiosos e também romanos ficam furiosos com isso. O inimigo não gosta realmente quando os homens, quando os servos e servas de Deus pregam o evangelho. E aí não foi diferente com Paulo. Prenderam Paulo e Silas numa prisão e eles estavam ali naquela prisão, depois de açoitados, orando e louvando ao Senhor. Era uma renúncia, era um esforço, era uma disposição. Em outro momento, irmãos, o apóstolo Paulo ele foi preso em Jerusalém. E quando ele estava preso em Jerusalém por pregar o evangelho, ali preso ele faz uma oração a Deus dizendo, Senhor Deus, eu preciso pregar o evangelho em Roma, na Espanha. E mesmo ali ele preso, ele não olha para trás, mas ele olha para frente, ele olha para a obra missionária. Ele estava preso, mas ele desejava ir para Roma pregar o evangelho e chegar também na Espanha pregando o evangelho. Mas só que ele estava ali naquela prisão, desanimado, preso, não estava livre. Como ele poderia pregar o evangelho preso? E aí, meus queridos, Deus aparece para ele e diz, coragem, coragem, porque do mesmo modo que desse testemunho meu aqui em Jerusalém, Deus disse para Paulo, tu darás também em Roma. E ele foi para Roma. Segundo os propósitos de Deus, ele foi preso, mas ele chegou ali em Roma preso, pregando o evangelho. Os estudiosos afirmam, meus irmãos, que quando Paulo estava preso em Roma, ele evangelizou toda a quarta, os guardas, os guardas que estavam ali fazendo a rotina de guardar Paulo naquela prisão domiciliar. Um guarda de manhã chegava para proteger e ficar ali o carcereiro com Paulo, para que Paulo não saísse. E aí, irmãos, os estudiosos afirmam que Paulo estava pregando o evangelho para o soldado romano. Quando terminava o horário daquele soldado e entrava outro soldado, Paulo ali preso, pregava o evangelho para outro soldado. E aí, irmãos, de soldado em soldado, Paulo estava pregando o evangelho para os soldados de César. Ou seja, ele estava renunciando o seu comodismo, ele estava renunciando aquilo que o deixava acomodado, ele estava renunciando por pregar o evangelho. Era este modo, ele diz, esforçando-me desse modo por pregar o evangelho. Meus queridos irmãos, nós precisamos como igreja sair do comodismo, renunciar essa zona de conforto que muitas vezes nós estamos, e entender que Deus exige de nós uma missão. Deus coloca sobre nós uma missão de pregar o evangelho. Então faça como o apóstolo Paulo fez, esforce-se como o apóstolo Paulo fez e pregue o evangelho em nome de Jesus. Você vai ter que muitas vezes renunciar à Coca-Cola, à Netflix. Você muitas vezes vai ter que renunciar a um Centerplex. Você muitas vezes vai ter que renunciar a umas horas de rede social. Você muitas vezes vai ter que renunciar a alguns momentos de comunhão, de lazer. Você muitas vezes vai ter que renunciar a algum momento de comodismo, de zona de conforto. Porque Deus exige de nós isso. É a missão de Deus para nós. Se existe algo, irmãos, que é prioridade na igreja, que deve ser prioridade na minha vida, na sua vida, é a missão que Deus entregou para nós, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para que isso aconteça, meus irmãos, é necessário nós sairmos da zona de conforto, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, onde Cristo ainda não foi anunciado. Precisamos sair da zona de conforto. Nós precisamos sair de dentro das quatro paredes. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Essa é a mensagem de Deus para nós. O segundo fundamento da obra missionária está fincada na mensagem de Cristo.
Veja o que diz o texto: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho. Fundamento da obra missionária, além de estar firmada na renúncia, também está fincada na mensagem de Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz, por pregar o evangelho. Por pregar o evangelho. A palavra aqui usada no grego pregar pelo apóstolo Paulo é katagelos. Esta palavra, irmãos, denota um arauto. A função de um arauto. E no grego koiné, que era o grego usado na época, o arauto, ele era usado por um rei para um serviço. Quando um rei queria dar uma mensagem para um país, para uma civilização, o rei chamava um arauto, entregava a mensagem para esse arauto e dizia, vai e entrega essa mensagem. E o arauto ia para esse lugar e solenemente abria o livro e entregava a mensagem do rei. O arauto servia como ministro, um primeiro-ministro. Aquele que estava ali sendo boca do rei para aquela sociedade, para aquele país. Era uma mensagem solene, uma mensagem autoritativa e uma mensagem vinda direto do rei. Em outras palavras, quando o apóstolo Paulo usa aqui essa palavra pregar, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo, eu estou indo como um arauto anunciar solenemente a mensagem autoritativa, não de um rei político, mas de um rei soberano, eterno, Senhor e soberano de todas as coisas. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, eu estou indo anunciar a mensagem desse rei para vocês, esforçando-me desse modo por pregar. A palavra pregar é anunciar solenemente a mensagem autoritativa do rei soberano de Deus. Soberano Deus. Anunciar essa mensagem, esse anunciar, não é sinônimo de palestra. Esse anunciar, esse pregar, não é também sinônimo de ensino. O ensino está nesse anunciar, o ensino está nessa pregação, faz parte. O ensino, a exortação, a consolação, mas essa pregação é mais que palestra, é mais que um ensino, é mais que uma exortação, uma consolação. Está tudo envolvido, tudo em conjunto, é mais que isso. E o que é, pastor? É a mensagem de Deus para o povo. É a mensagem autoritativa de Deus para as pessoas. É mais que uma reflexão. É mais que um momento onde a gente vai estar aprendendo sobre a palavra. Não é sobre a palavra, é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo anuncia o evangelho. Em outras palavras, aqueles irmãos que estavam ouvindo Paulo pregar, estavam ouvindo não uma reflexão sobre o evangelho, não uma palestra sobre o evangelho, mas estavam ouvindo a palavra de Deus anunciada por Paulo. Eles ouviam a voz do evangelho, ouviam uma voz de Deus. É por esta razão que o apóstolo Paulo, quando está, irmãos, em Corinto, ele diz, e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas consistiram em demonstração do Espírito e de poder, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ou seja, essa pregação é poder de Deus para a vida das pessoas. Que evangelho Paulo anuncia? O evangelho de Cristo. Não existe outro evangelho. Até Paulo mesmo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, ele diz para os Gálatas, admira-me que estás passando tão depressa da graça de Cristo para um outro evangelho, que na verdade não é outro evangelho, é um evangelho falso, um evangelho anátema, maldito. Mas que evangelho é esse que Paulo anuncia? É o evangelho de Cristo. É por isso que a mensagem da obra missionária está fincada em Cristo, somente em Cristo.
A obra missionária não vai pregar uma denominação de igreja. A obra missionária não vai anunciar uma placa de igreja. A obra missionária não vai propagar a imagem de um pastor, não. A obra missionária, meus queridos irmãos, não foi constituída por Deus para que as pessoas estejam vendo a beleza da igreja, o prédio da igreja, o ar-condicionado, oh, como é bom a igreja, a logomarca da igreja, por mais linda que seja, não é a mensagem da obra missionária. A mensagem, irmãos, que devemos anunciar, a mensagem que deve estar firmada na obra missionária é a mensagem de Cristo. Sabe por quê? Porque é Cristo quem liberta, é Cristo quem transforma, é Cristo quem salva, é Cristo, irmãos, que transforma o nosso interior, é Cristo que nos dá paz, é Cristo que promove a esperança, é Cristo que dá a convicção de vida eterna, é Cristo que justifica a nossa vida, é Cristo, irmãos, que está fundamentando a nossa vida nesse mundo para um dia entrarmos na eternidade. É Cristo, não é outra coisa, não é uma denominação, não é um sistema, não é uma programação, mas é Jesus Cristo. É por esta razão que a obra missionária deve anunciar unicamente esse baluarte da verdade, que é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Queridos irmãos, sabe por que Cristo? Sabe por que eu friso em Cristo? É a mensagem cristocêntrica. Porque somente Cristo tem poder de libertar os cativos. Quantos estão ainda oprimidos? Quantos ainda estão cativos ao pecado? Quantos ainda choram, meus queridos irmãos, porque não ouviram o Evangelho? Quantos ainda estão, meus queridos, presos pelas iscas desse mundo? Quantos ainda estão sofrendo porque não conheceram ainda a mensagem do Evangelho? Será que você consegue ouvir o choro daqueles que ainda não ouviram o Evangelho dentro do seu coração? Será que você percebe que existem pessoas que estão trilhando o caminho de morte, estão trilhando o caminho de sofrimento, um caminho que estão cativas ao pecado? Quantas pessoas, irmãos, nesse mundo, por exemplo, em Caruaru aqui, estão cativas ao pecado, estão cativas ao relacionamento impuro, há tantas coisas que não fazem parte da graça de Deus, não conseguem se libertar, não conseguem se transformar, não conseguem ter paz, nem alegria, não conseguem, procuram uma coisa, procuram outra, e não conseguem, um vazio na alma, e uma insatisfação, porque nada nesse mundo pode preencher esse vazio, somente Cristo, é Ele que pode, é Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que transforma, é Ele que faz as coisas acontecerem, não é o pastor, não é a igreja, não é a denominação, é Jesus Cristo, é somente Ele. Queridos, quando Cristo entra na vida de alguém, Ele entra para mudar, para transformar, para libertar. É por esta razão que precisamos pregar o Evangelho. Sair da zona de conforto. Sair das quatro paredes da igreja. Entender que tem gente do nosso lado, talvez na vizinhança, talvez no trabalho, que ainda não ouviu o Evangelho, e você está todo dia com ele, todo dia com essa pessoa. Prega o Evangelho, meu filho, prega o Evangelho, minha filha, prega o Evangelho. Foi para isso que Deus te chamou. Deus não salvou você para você ficar sentado no banco ouvindo aqui o pastor Otávio, o pastor Erivaldo, os presbíteros. É bom demais, né, irmãos? A gente chega na terceira igreja e é uma bênção. Nas primeiras pregações que eu estava aqui pregando, eu dizia, é bênção. Pregar aqui é bênção, professor Ivan. É bênção, é bom. Não é, presbítero? É uma alegria, um povo animado, fervoroso. Mas a igreja não é um ponto de chegada. A igreja é um ponto de partida. É bom estar aqui, é bom, meus irmãos. Mas Jesus nos orienta, nos exorta, nos comissiona a ir, a pregar o Evangelho, a sair da zona de conforto, a falar de Jesus para as pessoas que ainda não ouviram e certamente estão trilhando um caminho de sofrimento, de opressão. E você tem a mensagem do Evangelho, você tem o remédio, você tem o poder da salvação na sua vida, na sua boca.
E essa mensagem pode mudar completamente a vida de outros. É por essa razão que um dos fundamentos da obra missionária é a mensagem de Cristo. O terceiro fundamento da obra missionária está também, irmãos, na prioridade dos não alcançados. Na prioridade dos não alcançados. Veja o que diz o texto, versículo 21. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Existe uma prioridade para a igreja. Que prioridade o apóstolo Paulo deu para a igreja por meio da sua mensagem? A prioridade é essa, não onde Cristo já fora anunciado. Existe uma prioridade para a nossa vida. A prioridade da nossa vida, meus queridos irmãos, por mais bom que seja, e eu gosto muito, por mais que bom que seja, não são as programações que a igreja de comunhão. A prioridade da igreja, por mais bom que seja, não é o louvor. A prioridade, por mais bom que seja, não é a gente fazer um momento de comunhão, de lazer, um banho de piscina, uma festa, onde a gente vai estar desfrutando de uma comunhão. A prioridade da igreja, por mais bom que seja, não é essa. A prioridade da igreja, irmãos, é ir para aqueles que ainda não foram alcançados, como disse o apóstolo Paulo, esforçando-me desse modo por pregar o evangelho onde? Na igreja? Pregar o evangelho onde? Para os jovens já crentes? Pregar o evangelho onde? Para os adolescentes que ouvem o dia inteiro o evangelho, a semana inteira o evangelho? Pregar o evangelho onde? Nas pessoas que diariamente escutam o evangelho? Não! Pregar o evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Ou seja, o apóstolo Paulo está aqui priorizando a obra missionária, dizendo para a igreja, é bom estar aí com a igreja, é bom ter comunhão, é bom estar em coinonia, é bom tudo isso, é bom, mas existe uma prioridade. Você deve se dispor em pregar o evangelho para as pessoas que ainda não ouviram sobre o evangelho de Jesus. Sabe o que acontece? O que acontece é que a gente se dispõe mais para o lazer, para as programações internas, para as coisas que nos favorecem, para as coisas que enchem o nosso ego, enchem o nosso coração de coisas boas. A gente se esforça tanto para isso. Mas, na verdade, o nosso esforço deve ser priorizando os não alcançados. Você já perguntou para Jesus quais são as pessoas que ainda não ouviram o evangelho do seu grupo de amigos? Já perguntou quais são os bairros aqui de Caruaru? Certamente aqui em Caruaru está cheio de igreja evangélica, né? Cada bairro a gente encontra uma. Você já perguntou se existe alguma cidade aqui no interior de Pernambuco, da Paraíba, que não tem presença evangélica? Você já se perguntou se existem tribos ainda indígenas que ainda não ouviram o evangelho? Será que tem? Será que tem? Será que tem cidades, povoados que ainda não ouviram o evangelho? Tem, irmãos, e tem muito. Quando eu fui para a África em 2011, em janeiro de 2012, eu já estava lá. Mais de 230 etnias, grupos de aldeias que ainda não tinham ouvido o evangelho. Mais de 300. Isso, irmãos, em um país, em um único país, Guiné-Bissau. A obra missionária, ela deve ser prioridade. Quarto fundamento, irmãos, da obra missionária, está na convicção do sucesso da evangelização. Na convicção. Veja o que diz no versículo de número 21. Toda a igreja em uma só voz, lendo. Antes, como está escrito,
hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido ao seu respeito. Vamos ler todos juntos, em uma só voz. Vamos lá? Antes, como está escrito, hão de vê-lo Meus queridos, o apóstolo Paulo agora falando sobre esse fundamento, sobre essa convicção, ele está aqui relatando uma profecia de Isaías, do profeta Isaías, registrado no livro dele, no capítulo 52, versículo 15. E ele usa essa profecia de Isaías para fundamentar a obra missionária, dizendo: hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-los que nada tinham ouvido ao seu respeito. Ou seja, essa citação não é uma citação, não são palavras de Paulo, mas é uma citação feita por Paulo do profeta Isaías. O que isso significa? Significa que o apóstolo Paulo, ele tem uma convicção em seu coração. A convicção é que a obra missionária vai ser realizada e é certo que aqueles que não ouviram, ouvirão a respeito do evangelho. Ele diz: hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele. Ou seja, é algo certo, não é uma hipótese. Se Paulo não for, ninguém vai ver, ninguém vai ouvir. Não. O profeta Isaías falou: hão de vê-lo, vai acontecer. Se a terceira igreja não for, Deus vai mandar outra igreja. Se você não for, Deus vai mandar outra pessoa. A obra missionária não vai parar. As pessoas vão ouvir acerca do evangelho. O profeta Isaías diz: hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele. E Paulo, citando, continua: compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Ou seja, as pessoas que ainda não ouviram do evangelho vão ouvir, mas também vão compreender o evangelho. Por quê? Porque foi profetizado por Isaías, pelo profeta Isaías. É algo certo, não é uma hipótese. Se nós olharmos para, irmãos, o ministério do profeta Isaías foi tremendo. Ele profetizou acerca da divisão do reino, o reino dividiu. Ele profetizou acerca da destruição do reino norte, o reino norte foi destruído. Ele profetizou acerca da destruição de Judá e Jerusalém, Judá foi destruída. Isso, irmãos, num período de mais de 200 anos, isso muito antes. Ele profetizou acerca do povo sendo levado para a Babilônia, profetizou e se cumpriu. Ele profetizou acerca do rei Ciro, do imperador Ciro, que ia destruir a Babilônia, ia libertar o povo de Israel para que eles pudessem retornar para Jerusalém. O profeta Isaías profetizou sobre isso e aconteceu. O profeta Isaías profetizou também acerca da primeira vinda de Jesus Cristo. Aconteceu. O profeta Isaías também profetizou acerca da segunda vinda de Jesus. Vai acontecer. O profeta Isaías também profetizou acerca da obra missionária, dizendo: aqueles que ainda não ouviram, ouvirão. E aqueles que ouvirão também vão entender a mensagem do evangelho. Ou seja, a obra missionária vai ser um sucesso. Não por causa de quem faz, não por causa de quem vai, mas porque já é profetizado por Deus. Já é determinado por Deus. O profeta Isaías já disse por boca de Deus: hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Não pense, meu querido irmão, que a obra missionária vai ser um fracasso, porque não vai. Não pense que a obra missionária, que os missionários que vão para a obra, que dedicam as suas vidas para a obra, vão estar fracassados, vão viver uma vida fracassada, porque não vai. Porque Deus está à frente, porque Deus já profetizou, já falou acerca do profeta Isaías. Vai ser um sucesso. As pessoas vão ouvir e vão entender a mensagem do evangelho, porque já foi profetizado isso. Tem um pastor que diz que a obra missionária sempre vai dar certo. Porque Deus já profetizou que aqueles que não ouviram, ouvirão e entenderão. E também, segundo a nossa teologia, Deus já elegeu. Então vai ser um sucesso. Os eleitos vão ouvir a mensagem do evangelho. Deus elegeu, mas também providenciou o meio pelo qual eles vão ouvir. E o meio é a evangelização. Amém? A evangelização. Queridos irmãos, a obra missionária está fundamentada nesses 4 fundamentos.
a renúncia, a mensagem, a prioridade dos não alcançados e a convicção de sucesso. Foi profetizado, vai acontecer. Para terminar essa mensagem, eu cito a história dos morávios. Eles eram europeus do norte da Europa que entenderam a mensagem do Evangelho. E entenderam a prioridade também do Evangelho, que é a obra missionária. E aí, eles identificaram um grupo de pessoas que ninguém evangelizava. Ninguém falava de Jesus para eles, que eram os escravos. E ninguém evangelizava porque esses escravos eram pegos na África, levados para a Inglaterra, para a Europa, e de lá eram levados para vários recantos do mundo. E os escravos praticamente passavam as vidas inteiras em navios, viajando, atravessando os oceanos, indo para os lugares. E ninguém tinha coragem de pregar o evangelho para eles, até porque o tempo era pouco, no porto, passava ali, estavam ali no porão do navio, e ninguém ia lá pregar o evangelho para eles. E esse grupo de homens, servos do Senhor, pensaram, nós precisamos pregar o evangelho para os escravos, para essas pessoas que estão à margem da sociedade. Precisamos anunciar Jesus Cristo para eles. E aí, irmãos, Deus colocou uma ideia, uma estratégia no coração deles. Eles começaram a se vender como escravo. Eles venderam a sua vida como escravo. Os homens compraram aqueles homens como escravo, e eles eram livres e agora eram escravos. E aí, como escravos, passaram a viver como escravo e junto dos outros escravos. Para quê? Para pregar o evangelho para esses escravos. E aí eles dedicaram a vida deles nessa obra missionária. A vida deles, pregando o evangelho para essas pessoas, pregando o evangelho para essas pessoas. Nós ouvimos o testemunho do pastor Adolfo, que estava aqui no DIP, passou 12 anos pregando o evangelho na Índia. Ele disse que quando chegou lá na Índia não tem ninguém esperando. Ele olhou, chegou no aeroporto, olhou para a direita, olhou para a esquerda, cadê o povo? Não tem ninguém. Ele pregou o evangelho 12 anos ali. Enquanto muitos não têm coragem de pregar o evangelho em uma tarde. Meus queridos irmãos, nós precisamos entender a obra missionária, compreender a verdade disso, dessa mensagem, e viver essa mensagem. Nós não somos daqui, nós não podemos construir um mundo aqui. O nosso mundo está na glória, a nossa verdade, a nossa herança está na glória. Precisamos viver, irmãos, entendendo que isso passa, e o tempo passa rápido. Então prega o evangelho em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar e nós vamos orar.